Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos lá. Hoje o tema é alienação parental, tá bom? Também um tema muito recorrente na esfera familiar, né, no direito de família. E é um assunto muito importante que a gente tem que tratar, tá bom? Porque ele é muito sério, porque ele não só diz respeito a certos comportamentos que os genitores possuem, como também as consequências que esses comportamentos, né, podem acarretar na vida dessa criança, desse adolescente, tá? Então vamos lá, pessoal. Para quem não sabe, a alienação parental, não obstante ela não ser tipificada como um crime pelo Código Penal brasileiro, ela é considerada um tipo de abuso psicológico, tá bom? E o que é alienação parental? Ela é configurada, pessoal, por uma série de condutas, comportamentos, atitudes, né? Que tem como objetivo principal minar a relação dessa criança, desse adolescente, com o outro genitor. Ou seja, quem pratica alienação parental costuma ser, né, aquele genitor, o alienador, né? Os exemplos clássicos é quando um filho, por exemplo, tem uma residência fixa com a mãe ou uma residência fixa com o pai, e esse pai ou essa mãe começa a ter certos comportamentos, né, atitudes, de maneira a tentar minar esse relacionamento desse filho com o outro genitor. Por isso que esse genitor que comete esse ato é o alienador, né? Ele está tentando alienar, né, pessoal? Pois bem, pessoal, isso aqui é um assunto delicado, então assim, eu vou tentar fazer um resumo, tá? Mas trazer os pontos mais importantes sobre o tema, né? Bom, primeiro ponto de extrema importância, né? Quais são as formas de alienação parental, né? Antes da gente poder ingressar em alguns exemplos, é importante deixar bem claro, pessoal, que esses atos de alienação parental têm como principal objetivo impedir, tá? Que haja realmente uma construção ou que continue sendo criado, né, laços entre esse filho e aquele outro genitor que está recebendo, né, essas condutas do genitor alienador, né, que está sendo vítima no caso, né. Então esses atos eles podem ser diretos, como por exemplo críticas constantes que esse genitor alienador faz sobre o outro para o filho, né? Então já fala mal diretamente do pai ou da mãe para esse filho, né? Ou de maneira indireta também, como por exemplo impedir o contato, né? Ou inventar situações de maneira a tentar criar uma falsa imagem sobre esse genitor que está sofrendo essa situação, né? Não obstante, a pessoa que vai mais trazer consequências negativas, né, na vida de alguém vai ser na vida dos filhos, tá, pessoal? Bom, eu posso trazer aqui alguns exemplos principais, né, o que pode ser considerado uma alienação parental. Então, pessoal, a desqualificação da imagem do outro genitor, exemplo clássico, tá? Então, essa desqualificação, pessoal, eu vou pôr como exemplo aqui, tá? Quando um dos pais constantemente faz críticas, tá? Ou comentários depreciativos sobre o outro para o filho, basicamente, tá bom? Na presença dessa criança. Então essas críticas, elas podem ser diretas, tá? Então como eu disse aqui, realmente vira para o filho e fala, não, o seu pai, ele é tal, 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 tá bom? O seu pai é um péssimo pai. O seu pai não serve para nada. O seu pai, ele é vagabundo. O seu pai é não sei o quê. Tá? Eu tô pondo exemplo da mãe fazendo isso com o pai, mas também existe os casos inversos, né? Onde o pai faz isso com a mãe, tá?
realmente não existe uma regra, né? Ah, não, isso vai sempre acontecer com o genitor que tem a residência fixa com o filho. É sempre o genitor que tem a residência fixa com o filho que vai praticar alienação parental. Não, pessoal, isso não é uma regra. Isso não é uma regra, tá? É que realmente a gente consegue ver mais exemplos sempre do genitor que tem a residência fixa com o filho de praticar esse ato. Mas existem também, não é uma regra, tá? Não é uma. Ah, não, essa é a regra. Não. Pode ser feito tanto por um quanto pelo outro, tá bom? Então, essas críticas, quando a gente está falando dessa desqualificação da imagem do outro genitor, tem como objetivo, né, questionar essas habilidades parentais, se for uma crítica direta, ou até indiretas, né? Então, essas críticas, essa desqualificação pode ser indireta também. Como? Sugerindo, né, entre linhas, que esse pai, por exemplo, ele não se importa com a criança. Então, você vê, olha só, complicado, né? Seu pai não liga. Ai, ai. Mas tudo bem, filho, fica tranquilo, tá? Frase clássica, clássica, tá bom? Então, o objetivo acaba sendo minar a imagem do outro genitor aos olhos desse filho, né? O que acaba sendo muito triste, criando um ambiente de desconfiança, insegurança, que pode levar a uma ruptura desse relacionamento, uma quebra desse vínculo afetivo entre esse filho, né, e esse pai que está sofrendo, essa mãe que está sofrendo essa alienação parental. Tá bom, pessoal? Bom, um outro caso clássico é o impedimento de contato. Esse impedimento de contato, pessoal, ele realmente também, basicamente, ele pode ser feito também, tá? Ele é um dos sinais mais comuns, um dos sinais mais comuns da alienação parental é o impedimento ou a dificuldade no contato entre a criança e entre esse genitor alienado, né? Que é aquele que está sofrendo alienação parental. Então, aqui, pessoal, esse impedimento de contato, ele pode também ser feito de maneira direta ou indireta. Como seria feito de maneira direta? Realmente, você realmente deixar claro para o seu filho, não, você não vai ver o seu pai, você não vai ver seu pai porque ele é um péssimo pai. O seu pai é um pai que não presta, você não vai ver ele. Ou até de maneira indireta, né? Então, por exemplo, começa a recusar as ligações desse pai, né? Ou até dificultar as visitas que muitas vezes foram acordadas em um processo, né? Então, quando a gente tem um processo de pensão alimentícia, de fixação de guarda, né, de visitas, é necessário que seja cumprido o termo, né, pessoal? E esse descumprimento é descumprimento de ordem judicial. Então, realmente, a gente vê situações aonde existe o descumprimento desse termo mesmo, né? Quando a gente está falando de algo que já foi judicializado e dificulta a visita que foi acordada e não está nem aí. Não está nem aí que está dificultando, né? Essa visita que está descumprindo essa decisão judicial e podendo, né, esse impedimento de contato, como eu trouxe aqui, recusar ligações, das comunicações telefônicas e digitais, tá? Entre as crianças e o outro genitor, o WhatsApp, etc. Tá bom? Em alguns casos, pessoal, o genitor alienador, ele pode criar desculpas constantes para justificar a ausência do contato, tá? Então aqui é um exemplo realmente, em vez desse genitor o alienador, né, virar para o filho e falar de maneira direta, você não vai ter mais contato com seu pai, não vai mais ter comunicação telefônica, não vai ser mais nada porque seu pai é um péssimo pai, ele é um pai perigoso, começa a criar várias coisas, pode ser feito de maneira indireta, que seria dessa forma. Então, começa a criar desculpas constantes para justificar a ausência do contato, né? Como alegar que a criança está doente, ocupada, por exemplo, né? Então vira para esse pai ou para essa mãe alienada ou alienado, tá doente, tá estudando, não dá para conversar agora, tá? E essa prática realmente, infelizmente, visa isolar a criança do outro genitor, enfraquecendo esses laços afetivos, tá bom? Outro exemplo clássico, como eu já trouxe aqui, né?
mas trazendo ele de maneira mais aprofundada, são as falsas acusações, pessoal, tá? Então, é um outro comportamento típico da alienação parental, tá? É a criação de falsas acusações contra esse outro genitor, o genitor alienado, como alegações infundadas, de que podem chegar até alegações infundadas de abuso sexual e emocional, tá? Então essas acusações, elas podem ser feitas diretamente à criança, então para incutir o medo ou a desconfiança, ou levadas ao conhecimento, por incrível que pareça, pessoal. Tem genitores alienadores que levam essas falsas acusações a autoridades e à justiça, na tentativa de afastar de maneira legal o outro genitor. Eu quero fazer 2 pontos aqui, tá? Você alegar de maneira infundada, tá? Você imputar um crime falsamente a alguém, isso é crime contra a honra, pessoal. Então, assim, essas falsas acusações, elas podem tranquilamente ser tipificadas como crimes contra a honra. Então, calúnia, difamação, injúria, depende do tipo da falsa acusação, né? Mas se você está acusando alguém falsamente de um crime, né? Imputar falsamente alguém o cometimento de um crime, isso daí, sem sombra de dúvidas, poderia ser considerada uma forma de alienação parental, uma forma de crime contra honra, tá? Ao ponto, né, que a gente percebe de levar ao conhecimento das autoridades e da justiça, isso aqui, pessoal, existe no nosso ordenamento jurídico, até penalidades em um crime específico para quando você abre um processo, você sabendo que nada daquilo é verdade. E você simplesmente você está utilizando todo o amparato do Estado, né, o nosso poder judiciário, para mover uma ação de algo que você sabe que não existe, né? Que dessa acusação, desse abuso sexual, desse abuso físico, né? E isso sim também é tipificado no nosso ordenamento jurídico como um crime, tá bom? Depois deem uma olhada na chamada denunciação caluniosa, tá bom? Exemplo clássico, tá? Quando realmente chegar ao ponto de movimentar todo o amparato judicial, tá bom, pessoal? Bom, substituição de afeto. O que seria a substituição de afeto, pessoal? Basicamente o seguinte: você se separa do seu marido ou da sua esposa, tá? E, pessoal, a vida segue, cada um segue seu rumo. Vocês vão encontrar novos namorados, né? Isso se você não for o tipo de pessoa que não vai nunca mais querer se relacionar com ninguém, o que eu acho difícil. Então, cada um vai ter a sua vida, cada um vai ter uma vida nova, vão conhecer pessoas novas, né? E no momento que você conhece essa outra pessoa, não tem problema esse filho ver esse novo parceiro, essa nova parceira, como um segundo pai, ou uma segunda mãe, como uma madrasta ou como padrasto, não tem problema ele criar um laço afetivo com esse novo companheiro, né? Com esse novo parceiro, essa nova parceira. A questão não é essa, pessoal, até porque hoje o nosso ordenamento jurídico, ele admite que uma pessoa tenha mais de um pai e mais de uma mãe registrada. Vocês sabiam disso? Então você pode ter 2, 3 pais registrados, 2, 3 mães registradas, porque hoje a gente possui no nosso ordenamento jurídico a multiparentalidade, que essa possibilidade ela é muito discutida. Tem muitos doutrinadores que são contra, outros são muito a favor, mas ela está aí, pessoal, e pode ser utilizada. Então o problema não é esse filho ver aquele parceiro, né, como o novo parceiro da mãe ou aquela nova parceira do pai, como uma nova mãe, como um novo pai. Mas a questão não é essa. Isso daí não é substituição de afeto, tá bom? Mas sim, pessoal, a substituição de afeto, ela ocorre quando o genitor alienador encoraja ou força a criança a transferir o seu afeto e lealdade a outra figura, como um novo cônjuge ou parceiro. Então, por exemplo, isso pode ser feito promovendo o novo parceiro como o pai ou a mãe substituta, né? Então, o pai substituto, a mãe substituta, e diminuindo a importância do genitor alienado, né? Então, o que eu quero dizer aqui? É aquela mãe, aquele pai que vira pro filho e fala assim: ó, esse aqui é o seu novo pai.
E é ele o seu pai, não é aquele. Essa aqui é a sua nova mãe. E essa é a sua nova mãe, aquela não é a sua mãe, tá? Essa sim é uma mãe de verdade, não aquele. E isso acaba colocando uma situação na cabeça da criança e desse adolescente de ver esse novo companheiro, essa nova companheira, como realmente sendo, né, a tentativa de que esse filho veja aquele novo parceiro. Não, esse aqui realmente, pelo jeito, é realmente o meu pai de verdade, tá? Isso seria a substituição de afeto. É a tentativa desse genitor alienador de realmente substituir a figura paterna daquela do genitor biológico, né? Para um outro. Mesmo sendo para uma outra mãe, para um outro pai. Né? Então, não diz respeito não, mais um pai, mais uma mãe que você vai ter, filho. São seus pais, eles te amam. Não, é substituir mesmo, é minar. Falar, aquele não é mais seu pai, esse aqui que é seu pai. Tá? Realmente tentar colocar essa pessoa como sendo realmente o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, diminuindo tudo o que o outro pai ou que a outra mãe fizeram na vida desse filho, né, de coisas boas. Então, realmente de uma maneira substituir e não de complementar. Né? Esse que é o grande ponto. Então esse comportamento ele pode confundir a criança, criar um conflito interno, tá? Sobre suas lealdades e afeições, tá? Infelizmente, o que pode aumentar a sentimentos de culpa e confusão emocional, pessoal. Infelizmente, tá bom? Pessoal, manipulação de sentimentos, tá? Acredito que tudo que eu trouxe aqui existe, a gente já pode considerar como uma manipulação de sentimento, mas a manipulação de sentimento, para que vocês possam entender melhor, é uma tática muito comum usada pelo genitor alienador para distorcer a percepção da criança sobre o outro genitor, né? Então, ele acaba manipulando os sentimentos desse filho, dessa criança, desse adolescente, com o principal objetivo de distorcer a percepção que aquela criança tem sobre aquele pai ou aquela mãe que está sofrendo alienação, né? Então isso pode ser feito através de informações falsas, como eu já trouxe aqui das falsas acusações, ou distorcidas. Então aconteceu um evento no passado e a mãe vai lá ou o pai e distorce totalmente a história como uma forma de produzir uma imagem negativa sobre esse pai ou essa mãe que está sendo alienado, né? Então, exagerando pequenos erros do passado ou falhas do outro genitor, ou inventar histórias, né? Que eu já disse que é bem comum, que pintem, que tragam a ideia que esse genitor alienado, ele é perigoso, negligente, imprudente, né? E assim por diante. Quando a gente traz essa questão da manipulação da parte de sentimento, sabe, pessoal, da criança, o genitor ele busca criar um ambiente de hostilidade e desconfiança na vida dessa criança com o outro genitor, né? De maneira que esse filho comece a rejeitar esse pai ou essa mãe por completo. Não, não é meu pai, não é minha mãe, não quero mais ver ele é nojento, eu quero ele longe de mim, né? Sem entender realmente, verdadeiramente as razões para o porquê tudo aquilo está acontecendo, né? E esse genitor, ele acaba, que está sofrendo essa alienação, ele acaba muitas vezes não entendendo o que está por trás dessa rejeição desse filho com ele, né? Pessoal, como prova a alienação parental, né? A alienação parental, pessoal, acaba sendo um crime um crime não, mas uma conduta, né? Um abuso psicológico bem delicado. Por quê? Pessoal, é necessário todos os tipos de provas que vocês possuam, tá? Então, provar a alienação parental pode ser um desafio, tá? Devido a essa natureza emocional que a gente trouxe aqui. E acaba sendo uma questão que vocês precisam de um advogado realmente para que ele possa orientá-los da melhor maneira possível, como quais seriam as melhores provas, e analisar toda a questão da documentação, né? Mas eu posso trazer aqui provas, né, que eu considero como básicas para você provar uma alienação parental.
provas testemunhais, pessoal, tá? Testemunhas, tá? Como familiares, amigos, professores ou até mesmo profissionais da saúde que possam fornecer depoimentos que confirmem a prática dessa alienação parental, tá? Vou pôr entre parênteses entre a questão dos familiares, né? Porque essa é uma questão que tem que ficar meio de olho, tá? Porque dependendo o que nós estivermos falando sobre familiares aqui, esse familiar não vai ser considerado uma testemunha, e sim um informante, tá? E a diferença é que a testemunha, ela tem a obrigação de falar a verdade, tá? Ela pode responder por falso testemunho, já o informante não, tá? Porque o informante são membros da família que, devido a aproximação que ela tem com aquela determinada pessoa, né, que está entrando com a ação, ela se torna uma pessoa, como eu posso dizer, parcial, realmente por uma questão emocional, né? Então, por exemplo, o marido que, tô dando exemplo aqui, tá, pessoal, que vai testemunhar a favor da mulher, ele não pode ser considerado como uma testemunha, assim como um informante, porque ele não vai testemunhar contra a mulher dele, é óbvio que ele não vai mentir, é óbvio que ele vai mentir pela mulher dele, né, por causa do amor, então ele é visto como informante. Então, assim, o informante não responde por falso testemunho, vai ser ouvido, mas o depoimento dele não vai ter não vai ter uma carga probatória muito grande não, tá, pessoal? Então fica de olho nessa questão dos familiares, né? Quem seriam os familiares aqui? Então, isso é uma questão importante, tá? O advogado vai fazer essa análise, tá? Quais são os familiares que poderiam realmente estar depondo, para que assim ele possa analisar se vai ser caso de realmente uma testemunha, de um informante, né? Mas, de qualquer forma, amigos, professores, tá? Até mesmo profissionais da saúde, como eu disse, que eles possam realmente fornecer esses depoimentos que confirmem a prática dessa alienação parental. Então, essas pessoas, elas podem relatar mudanças no comportamento da criança, atitudes do genitor alienador, ou situações que a criança expressou sentimentos negativos que pareciam que foram induzidos a isso, né? Então, muitas vezes, aquela conversinha que você acaba tendo com essa criança, não, porque não sei, me falaram. Então, é importante, tá? Essa questão das testemunhas. Relatórios psicológicos, pessoal. Pessoal, relatório psicológico é um dos meios mais eficazes de provar a alienação parental, tá bom? Então, relatório psicológico, psiquiátrico, tá? Que é feito através de avaliações de psicológicos, de médicos, né? De psicólogos, de médicos, psiquiátricos, especialistas, né? Esses psicólogos e psiquiatras, eles podem identificar sinais de manipulação emocional, tá? E o impacto dessa manipulação na vida desse filho, dessa criança e desse adolescente, né? Mensagens e gravações também de extrema importância. Então, provas documentais, pessoal, como mensagens de textos, e-mails, gravações de áudio, tá? E vídeo podem ser fundamentais para demonstrar comportamentos alienadores, tá? Pessoal, eu quero deixar um ponto aqui. Tomem cuidado com essas questões de gravações, tá bom? Utilização de conversas ou até de mensagens de texto, né? Mas em gravações mesmo, que vocês não estejam participando, tá bom? Realmente é considerado uma prova ilícita vocês utilizarem gravações nas quais vocês não estão participando, tá bom? E então, assim, esse é um ponto que precisa ficar bem de olho mesmo, tá? A questão das mensagens por WhatsApp, que você pegue, né, o seu filho conversando com essa mãe, por exemplo, acaba, em regra geral, não tendo muito problema, porque realmente você acaba sendo responsável, né, por aquele filho. Então, no momento que você pega uma conversa dessa mãe ou desse pai, dependendo aqui o exemplo, você é pai, tá? Aí a mãe está praticando alienação parental e você pega no celular do seu filho a mãe falando várias coisas de você. Aí no caso, em regra acaba não tendo problema, você vai poder utilizar essas provas a seu favor, tá bom? Só que realmente tomem cuidado nessas questões das gravações para que não seja considerado uma prova ilícita,
tá bom? Porque vocês têm que estar participando dessa conversa ou realmente gravando uma conversa sua com o seu filho, né? Dele falando alguma coisa referente àquele pai ou àquela mãe. Ah, papai falou de você não sei o que, mamãe falou de você não sei o que, não sei o que, tá bom? E então essas mensagens, né? Então a questão das mensagens, onde o genitor alienador ele impede visitas ou fala mal do outro genitor, né, vão poder ser utilizados como evidências nesse processo judicial. Documentos de impedimentos. Então, assim, pessoal, é como eu disse, né? Vocês têm que deixar tudo registrado. Deixe registrado de maneira detalhada todas as tentativas frustradas de contato, visitas negadas, que o outro genitor ele acabou tendo como conduta. Não, você não vai ver o filho, hoje ele está doente, hoje ele não sei o quê, tá? Isso acaba sendo crucial. Isso pode incluir registro de ligações telefônicas não atendidas, tá bom? E-mails ignorados, relatos de encontros cancelados, principalmente quando nós estamos falando de que já existe um termo judicial regularizando a questão de visitas, guarda, etc, né? Bom, pessoal, chegando ao ponto final aqui, né? Consequências da alienação parental. Pessoal, é o que eu trago aqui, é o que eu já trouxe. A principal pessoa que acaba tendo um grande impacto na vida, né? Desculpa, pessoal. Acaba sendo o próprio filho, né? Então, acaba tendo um dano psicológico à criança que acaba sendo muito, muito complicado para esse filho, né? Então, essas crianças, esses danos psicológicos à criança que sofrem alienação parental, eles podem desenvolver uma série de problemas, pessoal, psicológicos, incluindo depressão, ansiedade, baixa autoestima, tá bom? Infelizmente, problemas psicológicos em geral, tá? Obviamente que o genitor alienado, ele também vai ter problemas, né? Obviamente, problemas emocionais, porque nenhum pai quer ver um filho se afastando dele, uma mãe se afastando, né? Um filho se afastando de uma mãe, ou um filho se afastando de um pai. Esse pai e essa mãe, eles não vão se sentir bem, eles com certeza poderão ter problemas psicológicos também, né? Mas realmente, devido ao nosso estatuto da criança e do adolescente, a criança e adolescente acaba sendo a principal vítima, né? Que realmente hoje existe uma preservação muito grande aos direitos e aos princípios fundamentais das crianças e dos adolescentes, tá bom, pessoal? Então, essas consequências dessa alienação parental, elas podem ser devastadoras, tanto para a criança quanto para o genitor alienado, tá? O impacto emocional e psicológico dessas práticas, pessoal, com toda certeza pode ser profundo e duradouro, pode durar muito tempo. O desenvolvimento saudável da criança acaba indo à ruína, né? Porque acaba trazendo uma situação complicada para esse filho, tá bom? E, pessoal, acredito que por hoje seria isso. Ah, não, mais um ponto aqui, né? Pessoal, vamos falar, né? Eu acho importante trazer isso sobre as consequências jurídicas, né? Quais são as consequências jurídicas de alguém que pratica alienação parental? Pessoal, quem pratica alienação parental pode até perder, tá? Pode até perder a guarda, tá? A guarda. Um ponto importante, antes de entrar nessa questão, uma outra consequência da alienação parental que eu acho importante destacar aqui, acaba sendo óbvio, mas realmente a questão da perda do vínculo, né? Perda do vínculo, pessoal. Então ela pode ocasionar essa perda do vínculo total entre essa criança que está sofrendo junto, né, com o genitor alienado, essa alienação parental, e acaba tendo realmente uma quebra desse vínculo afetivo entre esse filho e esse genitor alienado, né? Então, realmente, com o tempo, a criança pode rejeitar totalmente o outro genitor, se ela acreditar em tudo aquilo que ela está passando, né? Baseando-se nesses sentimentos que foram induzidos pelo outro genitor e não realmente por experiências reais, infelizmente. Então essa perda de vínculo ela pode ter consequências a longo prazo, questões emocionais, né, como eu trouxe aqui, o bem-estar emocional da criança e a qualidade de vida dela, tá?
Medidas judiciais, pessoal, existem medidas judiciais quando a gente está falando de alienação parental, tá? Então aqui, desde perda de guarda, tá? Então, quando a gente, por exemplo, tem uma guarda compartilhada, se esse outro genitor que está praticando, né, o genitor está praticando alienação parental contra a genitora está cometendo alienação parental contra o genitor, por exemplo. E esse genitor descobre, entra com uma ação de alienação parental, só que eles já têm fixado a questão da guarda compartilhada, tudo certinho, as questões das visitas. Dependendo a gravidade de toda essa situação, essa alienação parental ela pode até ocasionar na perda da guarda, tá? Desse genitor que está praticando alienação parental. Tá bom? Então ela perde a guarda e se converte dessa guarda compartilhada para uma guarda unilateral, tá bom? Ou se nós estivermos falando de uma situação onde só um dos genitores possui a guarda, pessoal, então agora mudando o exemplo, o pai possui a guarda unilateral e ao mesmo tempo que ele possui a guarda unilateral, ele pratica alienação parental, né? E essa mãe descobre e entra com uma ação e realmente esse pai pode perder a guarda unilateral e essa guarda unilateral ser destinada ao outro genitor que estava sofrendo junto com o filho essa alienação parental, né? Questões de multas, sanções, multas, além dessas medidas judiciais que eu trouxe aqui, né? Que podem afetar diretamente a guarda, a questão do contato com a criança, o genitor alienador ele pode ser obrigado até a pagar multas e outras penalidades financeiras. Então, uma ação de indenização por danos morais, por exemplo, tá? É bem possível quando a gente está falando de alienação parental. E acaba realmente, essas sanções, elas servem como uma forma de punição pelo comportamento do alienador, né? Então, como eu disse, cabe uma ação de indenização por danos morais, com toda certeza, uma conversão de guarda, aplicação de multa, né? Se houver, por exemplo, uma ordem judicial para que aquele genitor alienador pare de cometer certa conduta ou tome certa conduta em um prazo X, se não for cumprido, ele com certeza, o juiz fixará sob pena de multa diária, por exemplo, vai fixar uma penalidade que pode ser uma multa, né? E em casos mais extremos, o alienador ele vai poder responder criminalmente por esses abusos psicológicos, tá? Que ele acabou cometendo, tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Espero ter ajudado vocês na aula de hoje. A aula ficou um pouco mais longa, né? Mas eu acho que foi importante a gente tratar desse tema, tá bom? Grande beijo, pessoal.